e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Querida igreja, o nosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, Deus soberano, terrível e tremendo, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Com as suas mãos ele estendeu os céus e formou a terra. Ele é o que pôs sabedoria nas densas nuvens e deu entendimento ao meteoro. Suas poderosas mãos criaram as grandes estrelas e os planetas e também formaram o homem do pó da terra. Ninguém há semelhante ao nosso Deus, cuja mão abate o orgulho dos príncipes, mas também do monturo ego necessitado. E a sua mão forte está estendida sobre este lugar, para operar maravilhas e decretar a vitória do seu povo. E a palavra de Deus nos garante que depois do querer de Deus, nada impede as coisas acontecerem. No deserto, Deus fez sair água da rocha, fez aparecer carne para o povo comer. Ele abriu o mar e o povo passou. O vento e o mar se acalmam, pois todos lhe obedecem. A água transforma-se em vinho, até a morte perde a sua força. Quando Deus quer dar a vida, quem pode com esse Deus tão poderoso? Por mais difícil que seja a tua causa, o Senhor é poderoso para resolvê-la, porque operando Ele, quem pode impedir? Deus havia prometido a Abraão que sua descendência seria maior que as estrelas do céu. Igreja, para prestar atenção no Passou, ele e sua esposa já estavam velhos, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Mas eis que o próprio Deus veio ter com Abraão e lhe disse: eis que tornarei a ti no ano que vem, e Sara tua mulher terá um filho. Porém Sara duvidou da palavra e riu. Mas Deus lhe disse: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E no tempo determinado, Sara abraçava o seu Isaque, o cumprimento da promessa. Olha para o alto, igreja. Aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la. E ele te diz nesse dia: Não temas, não duvides, crê em mim, pois eu sou poderoso para fazer. Quando Lázaro desceu, suas irmãs mandaram avisar Jesus, mas ele estava longe e se demorou. E quando chegou, eis que Lázaro estava morto havia 4 dias. Mas Jesus chegou, ele é a ressurreição e a vida. E disse Jesus a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Mandou que a pedra fosse retirada e falou com a sua autoridade: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu do túmulo, porque o dono da vida estava ali. Ele ressuscita os mortos, fortalece os cansados, restaura os feridos. Ele é o que te consola. Quem pois és tu para que temos um homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? Eis que vejo a mão de Deus estendendo neste lugar para abençoar o seu povo. E ele diz para nós: eis que eu sou o Deus que posso fazer todas as coisas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Certas vezes Jesus descia do monte com a multidão, e eis que veio o leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: queres ser limpo? E logo ficou purificado da lepra, pois só nas mãos do nosso Deus está o poder de curar. E Ele está aqui neste lugar, e a sua mão não está encolhida, nem seu ouvido agravado. O inimigo tem se enfurecido
contra ti, clama ao Deus forte e poderoso, e o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, porque não há impossíveis que o Senhor não possa resolver. Se ele pode ressuscitar o morto de 4 dias, como não pode curar? Se derrubou as muralhas de Jericó, por que não pode derrubar as barreiras que se levantam contra ti? Não duvides do seu Deus, mas creia que no tempo certo ele se levantará para agir por ti. Operando Deus, quem impedirá? Por inveja, Daniel foi lançado na cova dos leões famintos. Mas porque Deus estava operando na sua vida, os leões não tiveram fome para lhe devorar. Porque Deus estava operando. Uma mulher de 90 anos, além do mais estéril, pôde ter um filho. O nosso Deus fez jorrar fontes de água no deserto. Fez o menino matar um gigante. Fez os corvos levarem pão e carne no deserto para o profeta. Fez 300 homens vencerem uma batalha apenas com tochas acesas, cântaros quebrados e buzinas a soar. Fez uma rainha desobedecer ao rei para que uma simples moça chamada Esther se tornasse rainha em seu lugar. Fez com que um simples Mardoqueu vestisse as vestes reais e saísse montado no cavalo do rei. E o seu inimigo levava pela cidade dizendo: assim se faz ao homem, de cuja honra o rei se agrada. Aleluia! E o Senhor que realizou tudo isso é o mesmo ainda hoje para operar. E Ele continua operando aqui nesta igreja, batismos com o Espírito Santo, portas de emprego abertas, curas divinas, vidas renovadas, e a mão do Senhor operando impossível em nossas vidas. Que pode encurtar os feitos de tão grande Deus, que do nada faz tudo para dar vitória ao seu povo. Por isso não deixamos de orar, jejuar e buscar a sua face, pois sabemos que servimos a um Deus vivo, que nos ouve e fala com o seu povo, que anda na terra e o seu poder é incomparável. Continua buscando esse Deus, igreja, e receberá